Olá, pessoal. Eu me chamo Valquíria Cardoso e junto com Andrei Anderson, neste vídeo nós vamos apresentar um conteúdo referente à disciplina de Invertebrados Marinhos 1, como parte da terceira avaliação proposta pelo professor Martinelli Filho. O tema que vamos abordar é a filogenia dos Xenacolomorpha, um grupo fascinante de animais marinhos que tem levantado discussões importantes sobre a evolução dos bilatéria e a origem dos sistemas corporais mais complexos. Ao longo desse vídeo, vamos explicar as principais características do grupo, sua posição filogenética, as hipóteses evolutivas envolvidas à relevância dos xenecolomorfas para a compreensão da evolução dos invertebrados marinhos. Nosso objetivo é apresentar o conteúdo de forma clara, organizada e fundamentada, destacando os pontos mais importantes para entender o papel desse grupo na árvore da vida. O filo Xenaquelomorpha é um grupo de animais invertebrados vermíformes, ou seja, com corpo alongado, parecido com um verme. Os xenacolomorfos são animais pequenos, geralmente microscópicos ou com poucos centímetros, e vivem principalmente em ambientes marinhos, sendo encontrados em regiões costeiras, na areia e no fundo do mar. Apesar de não serem muito conhecidos pelo público, eles são extremamente importantes para a biologia, porque representam um grupo mais simples de animais bilaterais e ajudam cientistas a entender melhor a evolução dos primeiros organismos com simetria bilateral. Evolução e filogenia. Do ponto de vista evolutivo, o grupo Xenacolomorpha é muito importante, porque ele está relacionado ao estudo da origem dos bilatérios, que são os animais que possuem simetria bilateral, ou seja, lado direito e lado esquerdo do corpo. Durante muito tempo, alguns desses animais foram classificados dentro dos plateumintos, como se fossem parentes das planárias. Porém, estudos mais recentes, principalmente com genética e biologia molecular, mostraram que o Xenacolomorpha é um grupo separado. Atualmente, esse filo é considerado um grupo próximo da base da evolução dos bilatérios, ou até relacionado aos deuterostromos, que inclui animais como equinodermos e cordados. Ou seja, estudar Xenacolomorpha é como estudar uma pista viva sobre como eram os primeiros animais mais complexos do planeta. Diversidade. O filo Xenacolomorpha é composto por animais pequenos e poucos conhecidos, mas possui uma diversidade significativa no ambiente marinho. Ele é dividido principalmente em dois grandes grupos, os Acoela e a Xenotubélida. Os acoelos são os mais comuns, pequenos vermes que vivem no sedimento marinho, entre grãos de areia e muitas vezes passam despercebidos. Já os xenotubélidos são animais marinhos um pouco maiores e mais raros, encontrados no fundo do oceano, e também chamam a atenção por terem uma estrutura corporal extremamente simples. Apesar de não ser um filo com milhões de espécies conhecidas, ele é muito importante por representar um tipo de organismo basal, que possui características bem primitivas em relação a outros filos. Biologia geral dos xenaquelomorfos. A biologia dos xenaquelomorfos é marcada pela simplicidade corporal. Eles são animais de corpo mole, alongado e achatado, com simetria bilateral e não possuem estruturas complexas como coração, pulmões ou sistema circulatório. Uma característica muito importante é que muitos xenaquelomorfos não possuem um intestino completo. Em alguns casos, o sistema digestivo é muito simples ou até ausente, e a digestão pode ocorrer de forma intracelular, semelhante ao que ocorre em organismos mais simples. Eles também possuem cavidade corporal verdadeira, ou seja, não apresentam celoma bem definido, e isso reforça o caráter primitivo do grupo. O sistema nervoso também é simples, geralmente formado por uma rede nervosa difusa, sem um cérebro desenvolvido como vemos em outros animais. A locomoção acontece principalmente por meio de cílios e movimentos do corpo.
deslizando no sedimento marinho. Quando é, quanto à reprodução, pode ocorrer tanto de forma sexuada quanto assexuada em algumas espécies, e muitos são hermafroditas, ou seja, possuem órgãos reprodutores masculinos e femininos. A parte ecológica dos xenacoelomorfos. Ecologicamente, os xenacoelomorfos têm um papel importante nos ecossistemas marinhos, principalmente nos ambientes bentônicos, ou seja, no fundo do mar. Eles vivem no sedimento e participam da cadeia alimentar, sendo predadores de pequenos organismos como protozoários, microcrustáceos e outros invertebrados microscópicos. Ao mesmo tempo, eles também servem de alimento para organismos maiores, como pequenos peixes e outros animais marinhos. Por viverem entre grãos de areia e sedimento, eles também ajudam no equilíbrio ecológico desses ambientes, participando da reciclagem de materiais orgânicos e influenciando a dinâmica microecológica do fundo marinho. A relação dos xenacoelomorfos com a oceanografia. A relação desse filo com a oceanografia é muito forte, porque a maioria dos xenacoelomorfos é encontrada em ambientes marinhos, principalmente em regiões costeiras e no fundo do oceano. Eles vivem em áreas de sedimento como areia e lama marinha e podem ser encontrados em zonas rasas, mas também em regiões profundas. Por isso, eles são importantes para estudos de biodiversidade marinha e para a compreensão da vida bentônica, já que fazem parte da fauna microscópica do fundo do mar. Além disso, por serem muito sensíveis às condições ambientais, como oxigênio, qualidade do sedimento, esses organismos podem ajudar em pesquisas sobre equilíbrio ecológico e impactos ambientais no ambiente marinho. Essas são as referências. Muito obrigado.